Quem mais entende sobre o sistema, no final das contas, não é o PO, que tem que saber tudo sobre o produto, não é o desenvolvedor que faz o produto todo do zero, é o QA. A gente faz tanto teste nessa bagaça, a gente passa tantas vezes pelos mesmos processos, pelos mesmos fluxos, tantas e tantas vezes, que não tem ninguém que sabe melhor o projeto que nem você. Não tem como. É tipo você fazer caminho pro trabalho. Você vai pro trabalho, às vezes, quando você percebe que você chegou no trabalho, você nem lembra o caminho que você fez. Você vai no automático. É verdade. Isso é até meio perigoso, eu não vou entrar nesse assunto, mas tipo, é até meio perigoso como que é, porque simplesmente você pode passar vários bugs sem querer desse jeito. Nunca aconteceu. Cara, assim, não de passar bug, mas assim, você comentou isso, acabou vindo na minha cabeça. Eu já perdi bug porque eu tava muito acostumado com a aplicação. Eu não vi. Então, assim, isso é um outro valor de teste automatizado. A gente não comentou. O teste automatizado não vai ignorar um bug. E a gente é palha. Tem hora que você não enxerga. Tá na sua frente, tá na sua cara. Mas você não vê. O importante do teste automatizado é que ele vai fazer o mesmo fluxo, com os mesmos passos, exatamente igual, testando aquele caso de teste ali. Então, se tiver alguma coisa quebrada ali, que quebrou ali, é isso aí. E até um ponto, é só pra levantar um jeito, é que você falou de um jeito e eu gostaria de tirar uma falácia que tem muita gente que fala, né? Que a automação é feita pra procurar, pra achar bug. A automação não é feita pra achar bug. A automação é feita pra testar a confiabilidade do sistema. Então, se a automação tá passando, ela tá fazendo o trabalho dela muito bem feito. Se ela parar de passar porque achou um bug, significa que vocês tiveram um problema no meio do desenvolvimento. Então, a automação ela tem que continuar passando, a não ser que tenha alguma alteração estrutural ali mesmo e realmente vai precisar alterar a automação. Mas aí, bem, isso aí tem que ser priorizado até mesmo no mesmo card, né? Isso é muito louco, né? Você vai desenvolver um projeto. Isso que você falou é muito importante. E às vezes não é priorizado no mesmo card ou na mesma sprint. Então, exatamente. É muito louco, porque, por exemplo, vamos imaginar, gente, vocês fizeram uma automação, vou falar de tela de login, porque é o jeito mais fácil de todo mundo visualizar. Tela de login. Agora a gente não vai ter mais a tela de login que vai ser, por exemplo, a padrão zona, que é e-mail, senha, aperta login. Não, agora vai ser primeiro e-mail, aí vai aparecer outra tela que vai ter a senha e aí deve ser outra tela que vai ter login. Só para vocês entenderem. Se essa alteração dessa feature, né, seja do front, seja do back-end acontecer, você precisa lembrar que você tem um caso de teste ali com automação. Então não deixem de documentar não somente os casos de teste que você tem que desenvolver, mas quais os casos de testes estão automatizados. Porque aí você tem que adicionar isso no mesmo card. Ou pelo menos criar um card que seja paralelo a esse, que seja justamente para atualizar esse cenário dentro da automação. Eu já sofri muito com isso pelo simples motivo que eu não me organizava. Tipo, porque eu não lembrava mais quais eram exatamente todos os casos de teste que estavam automatizados já. Já tinha tanto. Principalmente de API. Isso acontece. É bem comum. E concordo, se você ali colocar junto no critério de aceite do card. Putz, cara, nossa, perfeito. Melhor coisa. O meu teste automatizado dessa função tem que estar atualizado. Senão eu não aceito o card. O card não passa. Exatamente. Não carrega o card se for preciso, mas tem que fazer a parte junto, porque senão você vai fazer meio trabalho. Porque a automação ela faz parte daquela funcionalidade agora. Se você já tem uma cobertura X. Da mesma forma que o desenvolvedor da mesma forma que o desenvolvedor não é nem perder cobertura. Você vai ter uma automação que tá dando um falso negativo. Sim. É muito pior do que perder cobertura. E não só isso, o falso negativo vai fazer que a confiança até mesmo em você diminua. Porque, por que a automação ela tá quebrando? E eu tô falando assim, não obviamente num caso muito específico, uma vez aconteceu tal. Não é isso. Mas se você tiver uma automação que ela quebra, por exemplo, você roda ela 5 vezes e dessas 5 vezes ela quebra uma vez e você não sabe por quê, isso a gente chama de automação flake. Faz parte do seu trabalho entender como criar uma automação que não vai ficar flake, que ela não vai quebrar sem nenhum motivo exterior. Então existem algumas técnicas para fazer isso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas então por isso que é tão importante você ter a sua automação rodando limpinha. Principalmente se ele faz parte do CI/CD. Porque imagina, o dev ele tá querendo ir lá passar, às vezes a automação front-end ela demora mais. Vamos imaginar que a gente tem uma automação bem grande front-end de 20 minutos, que na minha opinião é um tempo muito longo já. Imagina ele esperar 20 minutos para poder mandar isso para produção
E aí, em 19 minutos quebra. E aí ele vai olhar e fala assim, pô, e aí? Como assim ela não tá atualizada? Como assim ela tá quebrando sem razão, sabe? É uma boa. Isso cai confiabilidade na sua automação, até um pouco do... Não do seu trabalho, mas, né? Sempre gera aquele aspecto de tipo assim, poxa, a gente não viu isso. Se é algo pontual, tudo bem, mas o problema é que a automação, ela degrada. Não sei se você já teve essa experiência. Mas tipo, cara, você chega na automação, ela vai degradando. Vai ficando terrível. Ela quebrava 6... Começa a definhar, coitada. Ela começa a definhar. Tipo, ela quebrava 6 steps, agora ela tá quebrando 10, agora ela tá quebrando... E ela vai aumentando. Aí tem uma hora que ela só, tipo, tá lá pra fazer peso mesmo. Sim, já vi isso acontecendo. Pois é. Então, isso era uma preocupação, né? Da última empresa que eu trabalhei, inclusive, que o pessoal pediu. Henrique, por favor, deixe a melhor documentação possível que você conseguir, ou da sua automação, que o time de desenvolvimento, e tinha mais uma QA lá também que ia dar continuidade. E eu fiquei feliz, porque eu fui falar com o meu chefe antigo, esses dias, pra dar um oi pra ele. Na verdade, foi no meu aniversário, ele me ligou. Aí eu perguntei, e aí, a automação? Ele falou, pô, tá rodando, a gente tá conseguindo... A gente não tá fazendo ela aumentar, mas a gente tá fazendo manutenção dela, tinha feature que ia alterar, front-end, tudo, eles também alteraram lá, eu fiquei bem feliz. E por exemplo, isso tem muito a ver, por exemplo, que é uma coisa que, tipo, as pessoas esquecem, pô, e a automação vai morrer, sendo que ela faz testes que são realmente complexos e que ajudam qualquer um. Eu lembro, por exemplo, que por causa da automação e obviamente a gente tentar trazer o processo um pouco mais pra left, né, fazer o shift left mesmo na empresa, a gente tinha, tipo, uma quantidade não absurda, mas a gente tinha uma grande quantidade de hotfix que a gente tinha que fazer, muito. Então, direto dava problema em produção. Depois disso, a gente reduziu em 70% o hotfix. Porque minha automação estava pegando os principais casos de teste, que eram mais longos e os mais chatos para fazer manual. E a QA manual que estava tomando conta naquela época, que era assim que a gente estava dividindo, ela estava pegando os corner cases e testando sem parar. Ela testava, tipo, rodava a automação, tava tudo funcionando, bora. É produção. E não quebrava. Assim, né? Não quebrava, como eu disse, 70% de redução. Então a gente ainda teve hotfix. Não,